Bem-vindo ao canal Foco na Razão, o espaço criado especialmente para você. Homem que busca clareza, equilíbrio emocional e força mental para lidar melhor com a vida e com os relacionamentos. Aqui, nós não ficamos de rodeios, nem vendemos ilusões. Nosso compromisso é trazer reflexões diretas, práticas e altamente relevantes que vão ajudar você a evoluir, como homem, como parceiro e como indivíduo. Quantas vezes você já sentiu que não era prioridade na vida de alguém? Quantas vezes se dedicou, se entregou e mesmo assim acabou sendo colocado em segundo plano? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitas vezes isso acontece porque nós, homens, não entendemos como valorizar a nós mesmos antes de esperar a valorização dos outros. E é exatamente isso que vamos trabalhar aqui, de forma racional, lógica e sem enrolação. Este canal não é sobre joguinhos emocionais, e sim sobre autoconhecimento, respeito próprio e estratégias reais que vão transformar a forma como você se enxerga e, consequentemente, como os outros passam a enxergar você. Cada vídeo aqui é construído para abrir sua mente, fortalecer sua postura e mostrar que você pode sim se tornar prioridade na vida de alguém menos mais sem nunca deixar de ser prioridade na sua própria vida. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque existe dentro de você a vontade de se tornar um homem mais consciente, mais seguro e mais valorizado. Então, eu te faço um convite agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Comente suas experiências. Compartilhe com outros homens que precisam ouvir esse conteúdo e faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Lembre-se, conhecimento é poder, e poder bem usado muda destinos. Você não está sozinho nessa jornada. O Foco na Razão está aqui para caminhar junto com você. Você já parou para pensar por que muitos homens, mesmo se esforçando, acabam não sendo prioridade na vida de ninguém? Por que tanto se dedicam, dão carinho, fazem de tudo, e no final são deixados de lado, esquecidos, substituídos, sem a menor cerimônia? Essa é uma realidade que dói, mas precisa ser encarada de frente. O mundo moderno não dá espaço para homens frágeis, sem postura, que vivem correndo atrás de atenção. E é justamente por isso que precisamos falar sério sobre como se tornar prioridade na vida de alguém, sem perder sua essência, sua força e sua razão. O homem que se coloca em segundo plano, que abre mão de tudo para agradar, que vive em função da validação externa, se transforma em alguém descartável. E a verdade é simples. Aquilo que está sempre disponível, sem esforço, perde valor. É duro ouvir isso? Sim, mas é a realidade que separa os homens que são respeitados dos que são ignorados. O primeiro passo para mudar essa situação é parar de se enganar. Muitos acreditam que insistindo, dando mais atenção, abrindo mão da própria vida e sempre cedendo, vão conquistar espaço no coração de alguém. Mas o resultado quase sempre é o oposto. Quanto mais você se anula, menos importância você tem. O homem que não sabe se valorizar, não consegue ser valorizado. Olhe à sua volta. Quantos homens você conhece que vivem em relacionamentos nos quais claramente não são prioridade? Homens que estão sempre correndo atrás, implorando por atenção, aceitando migalhas de carinho. Isso não é amor, não é respeito e não é vida. É dependência emocional travestida de dedicação. A sociedade atual bombardeia os homens com mensagens confusas. Por um lado, pedem sensibilidade, atenção, carinho. Por outro, desprezam aqueles que se tornam bonzinhos demais. O resultado é um exército de homens perdidos, sem direção, que não entendem porque não recebem o valor que acreditam merecer. Mas aqui no Foco na Razão, a conversa é diferente. Aqui não existe espaço para ilusão. O que você vai encontrar é clareza, lógica e estratégias práticas para assumir o controle da sua vida emocional. Se você quer ser prioridade, primeiro precisa aprender a se colocar estabelecer limites, desenvolver autoconfiança e entender que o respeito começa por você mesmo. Se você não se vê como um homem de valor, ninguém mais verá. E essa é a base que vamos construir juntos. Antes de entrar nos passos práticos, precisamos entender a raiz do problema. Por que tantos homens deixam de ser prioridade? Por que tantos são esquecidos, traídos ou simplesmente ignorados? Existem alguns motivos centrais e você precisa conhecer cada um deles. Primeiro motivo: disponibilidade excessiva. Homens que estão sempre prontos, sempre à disposição,
acabam sendo vistos como garantidos. A mulher, ou qualquer outra pessoa em sua vida, sabe que você nunca vai dizer não. E quando alguém sabe que você nunca vai dizer não, automaticamente diminui o valor da sua presença. Segundo motivo, falta de vida própria. Um erro comum é colocar a outra pessoa no centro do universo. Abandonar amigos, hobbies, projetos pessoais, tudo em nome de estar presente para alguém. No começo, pode até parecer bonito, mas com o tempo se transforma em peso. Ninguém quer carregar alguém que não tem vida própria. Terceiro motivo, medo de perder. Esse medo paralisa. O homem que vive aterrorizado com a ideia de ser trocado ou abandonado acaba se tornando fraco, inseguro e previsível. E insegurança é repelente. Quanto mais medo você demonstra, mais fácil é ser descartado. Quarto motivo, ausência de postura. Postura é a capacidade de se manter firme nos seus valores, mesmo diante da pressão. O homem sem postura aceita tudo, engole tudo, nunca se impõe. Com o tempo, isso gera desrespeito. E quando não existe respeito, não existe prioridade. Agora que entendemos as raízes do problema, é hora de olhar para frente. Nos próximos blocos, você vai descobrir as estratégias que podem mudar completamente a forma como você é visto. Vamos falar sobre como resgatar sua força interior, como se tornar um homem de valor real e como conquistar naturalmente a posição de prioridade na vida de alguém, sem precisar implorar por isso. Porque ser prioridade não é sobre pedir, é sobre conquistar com a sua postura. Se você chegou até aqui, já entendeu que o maior inimigo do homem que deseja ser prioridade é a ilusão. A ilusão de que dar tudo de si será suficiente. A ilusão de que amor é abrir mão de tudo. A ilusão de que ser submisso gera respeito. Nada disso funciona. A base de qualquer transformação é a mentalidade. A mentalidade do homem que é prioridade é diferente em cada detalhe. Ele não pensa em como agradar, mas em como crescer. Ele não se preocupa em ser aceito, mas em se tornar alguém impossível de ser ignorado. Ele não mendiga atenção, porque sabe que a atenção vem de forma natural quando existe valor real. O que significa colocar a razão acima da emoção, significa não agir movido pelo desespero, pela carência ou pela ansiedade. Significa não mandar aquela mensagem às 3 da manhã, porque você não aguenta a solidão. Significa não abrir mão de um compromisso importante para correr atrás de alguém que sequer respeita sua agenda. A razão é o filtro que separa o homem de valor do homem comum. Enquanto a emoção cega e conduz para decisões ruins, a razão mantém os pés no chão e mostra o caminho certo. O homem prioridade é seletivo. Ser seletivo não significa ser arrogante ou tratar os outros com indiferença. Significa reconhecer o próprio valor e não se jogar em qualquer situação só para não ficar sozinho. Significa escolher relacionamentos que acrescentam e não que drenam energia. Pense nisso. Quando você se mostra seletivo, automaticamente aumenta seu valor. As pessoas percebem que sua presença não é algo garantido, mas conquistado. E tudo que precisa ser conquistado passa a ter muito mais importância. Estratégias práticas para se tornar prioridade. Agora vamos falar de ação. Sem prática, a teoria se perde. Aqui estão alguns pontos que você precisa aplicar na sua vida. Primeiro, desenvolva sua vida pessoal. Tenha objetivos claros, trabalhe nos seus projetos, cultive seus hobbies, cuide da sua saúde. O homem que tem uma vida completa é naturalmente mais interessante. Quem olha para você percebe que existe movimento, energia, futuro, e isso atrai. Segundo, estabeleça limites claros. Dizer não é uma das maiores provas de força. Quando você coloca limites, mostra que tem valores inegociáveis. Isso gera respeito. Quem não sabe dizer, não acaba sendo usado e esquecido. Terceiro,
Invista em autoconfiança. A confiança não é só um detalhe, é o que sustenta toda a sua postura. Trabalhe sua aparência, sua comunicação, seu corpo e sua mente. Quando você acredita em si mesmo, transmite isso sem precisar dizer uma palavra. Quarto, não tenha medo da perda. O medo de perder é a arma que mantém muitos homens presos em relações desequilibradas. Mas aqui vai uma verdade dura. Se a única forma de manter alguém é abrir mão de quem você é, então você já perdeu. Liberte-se desse medo. A verdadeira prioridade nunca precisa ser implorada. Quinto, seja um desafio. O que é fácil demais perde o sabor. Isso é lei. O homem que entrega tudo de bandeja não desperta desejo, não gera curiosidade. Seja alguém que provoca interesse, que tem mistério, que inspira a busca. Não se trata de jogar joguinhos, mas de viver uma vida tão intensa que naturalmente se torna fascinante. A diferença entre atenção e prioridade, muitos confundem receber atenção com ser prioridade. Atenção é momentânea, pode ser dada a qualquer um por alguns minutos. Prioridade é quando você ocupa espaço real na vida da pessoa, quando suas escolhas e presença têm peso. Para conquistar isso, você precisa se tornar indispensável. E ser indispensável não é sobre agradar, mas sobre se tornar alguém de valor tão grande que não pode ser substituído. Isso exige disciplina, consistência e foco. O preço da transformação. Nada do que estamos falando aqui é fácil. Vai exigir que você olhe para suas fraquezas, que reconheça onde está errando e que mude comportamentos enraizados. Vai exigir coragem para perder algumas coisas no curto prazo, em troca de respeito e valor no longo prazo. Mas essa é a essência do homem, que coloca a razão acima da emoção. Ele não vive de recompensas imediatas. Ele joga o jogo do futuro, o jogo do crescimento, o jogo da prioridade. Você já entendeu a mentalidade e as estratégias práticas para se colocar como prioridade. Mas ainda falta um ponto essencial: reconhecer as armadilhas que destroem homens. Muitas vezes, não é o que você faz de certo que define seu valor, mas o que você evita fazer de errado. As maiores armadilhas do homem que quer ser prioridade. Primeira armadilha, a carência disfarçada de dedicação. Existe uma linha muito fina entre dedicação e dependência. Dedicar-se a alguém é saudável, mas quando você abre mão de si mesmo, quando coloca a outra pessoa em um pedestal inalcançável, você não está sendo dedicado. Você está sendo escravo emocional. E escravos nunca são prioridade. Segunda armadilha, a competição sem sentido. Muitos homens acreditam que precisam competir com outros caras, mostrar mais dinheiro, mais status, mais força física. Essa disputa só serve para alimentar a insegurança. A verdadeira prioridade não nasce da comparação, mas da autenticidade. Não é ser melhor do que os outros, é ser melhor do que você mesmo foi ontem. Terceira armadilha, acreditar em promessas vazias. Quantos homens vivem de palavras bonitas, acreditando em juras que nunca se concretizam? Promessa sem ação é apenas ilusão. Se alguém diz que você é importante, mas nunca prova isso nas atitudes, abra os olhos. Prioridade se prova na prática, não no discurso. Quarta armadilha, ser previsível demais. A rotina tem seu valor, mas o excesso de previsibilidade mata qualquer interesse. Quando tudo que você faz pode ser antecipado, não há mais surpresa, não há mais intensidade. Seja estável, mas também saiba criar novidade. Quinta armadilha, confundir paciência com fraqueza. Ter paciência é virtude, mas aceitar desrespeito nunca é. Muitos homens confundem suportar humilhações com ser pacientes, quando na verdade estão apenas se anulando. Paciência é esperar o momento certo para agir, não aceitar o inaceitável.
A verdade que poucos têm coragem de ouvir. Você só será prioridade quando aprender a se colocar como centro da sua própria vida. Isso não significa egoísmo, significa equilíbrio. Significa entender que para cuidar de alguém, você precisa primeiro estar inteiro. A sociedade empurra os homens para os extremos. Ou o homem frio e insensível, ou o homem submisso que aceita tudo. Nenhum desses modelos funciona. O que funciona é o homem racional, firme, que sabe quando abrir o coração, mas também sabe quando dizer basta. Esse é o tipo de homem que conquista respeito. Esse é o tipo de homem que nunca é esquecido. O impacto de ser prioridade. Quando você muda sua postura, tudo ao seu redor muda. Sua vida profissional ganha força, porque você passa a agir com mais segurança. Sua vida social se transforma, porque as pessoas percebem sua confiança. E sua vida amorosa deixa de ser um jogo de migalhas, porque você não aceita menos do que merece. Ser prioridade não é sobre controlar os outros. É sobre controlar a si mesmo. É sobre assumir a responsabilidade de se tornar alguém tão forte, tão completo, tão seguro, que a sua ausência se torna insuportável. Mensagem final de força. Homem, nunca se esqueça. Sua vida é sua responsabilidade. Ninguém vai entregar respeito de graça. Ninguém vai te colocar em primeiro lugar se você mesmo não se coloca. Chega de viver correndo atrás, chega de mendigar atenção, chega de aceitar menos do que você merece. O mundo respeita quem se respeita. A vida abre espaço para quem sabe ocupar espaço. E a prioridade que você tanto busca começa quando você decide ser prioridade para si mesmo. Seja firme, seja claro, seja dono da sua história. A emoção pode até querer te dominar, mas é a razão que vai te colocar no caminho certo. O homem que age com razão não é facilmente manipulado, não é descartável, não é substituível. Ele é único, ele é prioridade, chamado a ação. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você quer continuar aprendendo a transformar sua vida e se tornar um homem de valor real, então o próximo passo é simples. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com outros homens que precisam ouvir essa verdade. Aqui, no Foco na Razão, você vai encontrar sempre conversas diretas, sem enrolação, sem mentira e sem ilusão. Só a verdade nua e crua para quem tem coragem de encarar. Junte-se à comunidade de homens que decidiram parar de viver na sombra e começar a ser prioridade. Porque a mudança começa quando você escolhe o caminho da razão.